Recentemente, família, eu gravei um vídeo falando de práticas de segurança que você pode adotar para ter uma carteira cripto mais segura, para evitar cair em scams ou algo do tipo. Mas, naquela época, né, há pouco tempo atrás, quando eu gravei esse vídeo, eu deixei a Ledger de fora de uma listagem ali breve de carteiras que eu comentei que, para mim, seriam as mais seguras. Se você quer entender o porquê que eu removi a Ledger e o que aconteceu recentemente que reforça essa minha decisão, na minha opinião, é só me aguardar logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto, eu me chamo Mário, muito prazer caso você não me conheça, e rapidamente eu já aviso que se você não deixar o like logo no início do vídeo e conhece o nosso trabalho, eu vou ficar extremamente chateado, porque o que a gente mais gosta é mandar aqui o nosso coração de FIB como agradecimento. Então, se você puder fazer essa prática, vai ajudar muito a gente, e é claro, se você ainda não é inscrito, cogite se inscrever no final desse vídeo, ativar o sininho, se você achar que ele te acrescentou alguma coisa. Porque, na minha opinião, esse aqui é o melhor canal de conteúdo cripto que você poderia estar inscrito. Bom, família, no meu último vídeo que eu comentei sobre práticas de segurança, eu vou deixar ele aparecendo aqui em cima para caso vocês tenham interesse, não tenham visto ainda, eu recomendo fortemente que você o assista. Então, nessa parte aqui, eu não vou revisar todo o vídeo, mas eu comento ali que eu busco já hoje carteiras que sejam exclusivamente do Bitcoin, independente se você quiser armazenar o Bitcoin ali, existem boas opções, eu citaria no caso a Trezor, que aceita também altcoins, mas no fim das contas, hoje eu particularmente acredito que se você quer ter a segurança máxima ali para os seus bitcoins, aí eu não falo, né, para o seu portfólio como um todo, mas para os seus bitcoins, eu colocaria numa carteira exclusiva de Bitcoin, e é o que eu procuro hoje em dia, né? Eu ainda não achei, por exemplo, na Cashforce, que é o nosso parceiro, eles não têm a Cold Card e nem a Jade Wallet. Então eu sigo na busca, mas de qualquer maneira o assunto hoje é Ledger e o assunto é sério. Então vamos direto para o assunto. E aqui nessa página, tá, eu tenho uma notícia antiga na CoinDesk de 2020 que fala de um vazamento ali, de maneira resumida, de e-mails, ou seja, de e-mails de pessoas que têm Ledger e na época eles receberam ali phishing, né, ou seja, e-mails para tentar roubar os seus fundos com aquele e-mail de alguma forma para que você passe ali a sua seed phrase, a sua palavra-chave que daria acesso aos seus fundos. Para ser justo, obviamente, naquele último vídeo que eu gravei também, que eu comentei já, eu cito de um problema semelhante que a Trezor teve. No caso, aqui eu acho que o vazamento foi diretamente ali da base da Ledger, o que é, para mim, um pouco mais agravante, mas no final das contas as consequências, né, foram as mesmas, porque a Trezor teve o seu parceiro de e-mail, ou seja, a MailChimp, que é um provedor de disparos de e-mails, hackeada. E aí, na época, as pessoas tiveram acesso à base de dados ali de quem comprou diretamente com a Trezor, e esses scammers tinham a intenção de aplicar um golpe, né, semelhante ao que eles tentaram aqui em relação à Ledger, tá? Mas aí, o que torna a Ledger, no caso, para mim, muito mais problemática do que a Trezor até o momento? Então, no vídeo também eu comentava que a Ledger, ela te dá uma opção que, na minha opinião, é muito perigosa, de caso você queira, e eles ainda te cobram por esse serviço aparentemente $9 por mês, eles teriam a possibilidade de armazenar a sua private key, ou seja, caso você perdesse, funcionando ali como um banco, né, um Itaú, uma instituição centralizada, que você pode contar, obviamente, sempre com o seu gerente, né, assumir o dinheiro da sua conta, vou ligar para o meu gerente. Então, algo nesse sentido, só que as pessoas elas têm que entender que o Bitcoin, por mais que ele traga muitos benefícios para o cidadão que o detém, né, seja a liberdade, seja a proteção do seu capital, ele também traz responsabilidades. E essa responsabilidade da Private Key, ela não é uma responsabilidade que, na minha opinião, você deva terceirizar. Eu acho que é a maior burrice que você pode fazer, com todo respeito. E apesar de não ser um engenheiro de tecnologia, um engenheiro de blockchain, enfim, que tenha bastante informação técnica em relação a isso, mas me leva a crer que se eles têm essa opção que pode ser marcada, que pode ser ativada em qualquer usuário, por qualquer usuário que tenha uma Ledger, isso, na minha opinião, significa que na base do seu programa, ela tem isso em todas essas carteiras, todas essas opções, basta a pessoa querer. Então, para mim, isso é problemático, apesar de não entender ele tecnicamente, profundamente, de maneira simplificada, isso me dá um red flag. Mas o pior foi o que eu descobri recentemente, no dia 14, se eu não me engano, tá? A gente teve, na verdade, uma notícia do dia 8 de dezembro de 2023, ou seja, nesse mês ainda, e eu vou trazer mais uma recente do dia 14.
Então, senta aí na cadeira se você tem Ledger e vamos nessa. No dia 8 de dezembro, o Noobs Bitcoin, que é uma plataforma, né, financiada pela comunidade do Bitcoin, tá? Não é um portal muito conhecido, mas eles trazem aqui via um tweet que o Rect Builder também trouxe. E, de maneira resumida, o problema é esse aqui. A Ledger Live rastreia e envia todas, vou repetir, todas as informações do usuário para serviço terceirizado de coleta de dados. A Ledger Live iniciou esse programa intensivo de coleta, né, de rastreamento de dados dos usuários a partir do dia 23 de dezembro de 2019. Caso vocês queiram averiguar todo esse estudo completo, tá aqui no Twitter do Rect Builder, tá? Uma postagem do dia 6 de dezembro, não deve ser difícil localizar. Mas aqui ele mostra que, basicamente, todas as ações que você realiza na sua Ledger, se você usa o serviço ali da Ledger Live, essas ações estão sendo rastreadas e armazenadas. Aparentemente, realmente aqui, pelas imagens, né, se você clica lá no seu botão de trade, né, deve ter provavelmente um serviço para troca interna, como a Trezor hoje já tem a possibilidade. Então, todo clique que você faz dentro da sua Ledger é armazenado e enviado para um provedor desse serviço que é terceirizado. Eu não sei o que é melhor, sinceramente. Quem me acompanha há mais tempo, família, sabe que eu gosto bastante em relação a pensamento ali de comunidade que já vive há mais tempo dentro do mercado cripto. E, na minha opinião, um dos melhores lugares para você encontrar essas pessoas é no Reddit, tá? Porque há muito tempo atrás, quando não se comentava sobre Bitcoin no mainstream, em vários canais aí, portais, digamos assim, de notícias, onde você encontrava informação, era no Reddit, na época de 2011, 2012, 2013. Então a gente tem muita gente aqui que está há muito tempo dentro desse mercado. Continuando, no Reddit, nós também temos aqui essa mesma informação, e aqui nos comentários eu achei um que fala aqui em relação a Trezor e a MetaMask, tá? Comentando que também rastreiam dados de usuários. A MetaMask, eu já comentei lá no curso da Liga Cripto, inclusive eu ensino como que você pode mudar dentro da sua MetaMask o seu RPC para que você não utilize o da Infura. E realizando essa ação, você teria a possibilidade de utilizar um RPC descentralizado que não faça essa prática. E realizando essa ação, você estaria protegido da Infura, ou melhor, do armazenamento de dados, que eu particularmente considero ali relativamente abusivo, tá? Então, no caso, a Trezor, eu não tenho essa informação. Obviamente, eu fui atrás dessa informação, estou aqui na página da Trezor, e a gente tem aqui muito claramente, proteção de dados do usuário, tá? Vamos ler com atenção. Então vamos lá, dispositivo da Trezor, Satoshi Labs, que é a empresa responsável pela Trezor, não rastreia nenhum de seus dispositivos. Portanto, o dispositivo e todo o seu hardware nunca estão conectados ao usuário e são completamente intercambiáveis. Aí a gente tem aqui Sult Trezor, que é ali a aplicação, né, para desktop, para você gerenciar os seus fundos. Satoshi Labs não registra permanentemente nenhum dado de usuário. No Trezor Suite, por exemplo, você tem ali uma funcionalidade de labels. E aí labels é como se você ali rotulasse sua carteira. Ah, carteira do meu cachorro, vou dar um exemplo. Só que esses rótulos, eles podem ser armazenados no seu Dropbox, tá? Aí eu não aconselho, eu não o faço, mas você também pode armazenar localmente dentro do seu computador. No fim, obviamente, você não é obrigado a usar rótulos. Eu, particularmente, não uso. É bom ressaltar que eu não estou sendo pago pela Trezor, infelizmente, para fazer esse vídeo. Ninguém aqui da Liga. É realmente uma preocupação minha em relação à segurança, que para mim é um dos maiores, se não o maior pilar que você deve dominar dentro do mercado cripto. Porque não adianta nada você ter acumulado 10 bitcoins, amigo. Se você não armazenar devidamente, beijo e abraço. Fora esse assunto que eu acabei de abordar, que já é recente, mas a gente tem um mais recente ainda, que é a exploração do Major Ledger Connect Kit compromete vários dApps. Aparentemente, segundo pesquisadores de segurança da Web3, existe uma vulnerabilidade no kit de conexão do Ledger quando você usa a sua Ledger para se conectar a um dApp, a uma Uniswap, por exemplo. E aqui eles até citam os dApps que têm problemas ali, mais conhecidos, acredito eu, a SushiSwap e a Revoke Cash. Então, você conecta a sua carteira numa SushiSwap, vai fazer ali alguma operação que eventualmente vai dar brecha ali de invasão na sua carteira. É algo nesse sentido. Apesar desse problema, tá, e a notícia ser muito recente,
esse não é um caso de ser um problema retroativo, ou seja, basicamente, se você interagiu no passado, os seus fundos não estão em risco. Então, foi uma questão de horas, como diz aqui, foi implementado há cerca de 5 horas. Bom, e aí, só para não ficar falando, né, coisas negativas, a Ledger, né, agiu rapidamente e disse que ela já comentou 8h30 da manhã, acredito eu, no dia seguinte, né, no dia 15, identificamos e removemos uma versão maliciosa do Ledger Connect Kit. Uma versão genuína está sendo enviada para substituir o arquivo malicioso agora. Não interaja com nenhum DEP nesse momento. Então, independente do erro ter sido corrigido, imagina que a pessoa que usa Ledger não recebeu essa notificação, não se atentou a notícias, não viu esse vídeo da Liga Cripto. Então, eventualmente, ela pode interagir com um DEP e ela pode estar vulnerável a uma ação maliciosa. Então, família, é óbvio que existem problemas, né? Qualquer empresa apresenta problema. Independente do tamanho dela, ela pode ser a maior empresa do mundo, ela pode apresentar um problema. Só que quando a gente fala ali de criptoativos, de carteira de segurança, né? É a mesma coisa que você ter milhões de dólares, armazenar num banco suíço que algumas vezes na história já teve problemas. Então, quando a gente fala desse tipo de serviço, não é um serviço que normalmente a gente costuma ter muita permissividade com erros. Então, para mim, essa é a grande questão. A gente está falando de uma empresa que, na história recente, teve consecutivos erros, não só de vazamentos de dados, mas opções que são dadas para os seus clientes, que, na minha opinião, são muito perigosas, e, além disso, eventualmente tem ali, por conta dessa interação com DEPs, e aí, mais uma vez eu falo, essa questão da importância de você ter ali realmente fundos para o longo prazo, se você tem muito dinheiro em Bitcoin, ter uma carteira apenas de Bitcoin. Enfim, eu sei que não é do interesse de todos, né? Às vezes até porque você quer acumular outras coisas, quer proteger as suas altcoins, mas de maneira geral, tá? Cada vez mais eu fico mais preocupado e mais receoso quando a gente fala de segurança no mercado cripto. Eu não falo só de privacidade, mas principalmente aonde você escolhe armazenar esses criptoativos. Então, faça suas escolhas, obviamente, isso não é conselho financeiro, mas eu estou trazendo aqui de maneira aberta, porque, na minha opinião, é mais uma bola fora da Ledger e a gente tem que estar sempre atento. Só para fechar esse vídeo, família, vale ressaltar, isso não é uma competição entre Trezor e Ledger, realmente aqui a nossa escolha lá atrás foi a Trezor, na minha opinião, principalmente, foi porque que a pessoa lá em 2013 que me iniciou no mercado cripto, que falou de Bitcoin para mim pela primeira vez, ele falava já na época da importância de você ter ali a sua carteira privada, e ele sempre citava a Trezor. Então, foi uma questão ali situacional, desculpa, mas, de maneira geral, eu acredito que eu tenha feito ali uma excelente escolha de proteção. E um outro ponto positivo que eu posso dar dessa carteira é o fato dela ser open source, tá? O fato de você ser open source significa que você joga aberto e, principalmente, você tem a comunidade ao seu lado que armazena ali os seus criptoativos dentro, não tem nenhuma possibilidade de invadirem essa carteira. Então, você também tem ao seu lado uma comunidade ativa que quer evitar qualquer eventual problema. Por isso que eu acredito que ser open source é um ponto muito positivo. Eu comentei também recentemente, quando eu estava na Europa, da Tangen Wallet, tá? Não sei ali de práticas da empresa, é importante a gente estar atento a isso, mas eu sei que eles também têm o aplicativo deles que interage ali com os cartões, são open source. Por quê? Porque se a empresa falir um dia, você pode eventualmente, se você não tiver conhecimento, chamar um programador, ele consegue restaurar, né, algum programa que tenha interação ali com a sua carteira e você não perde seus fundos. E no caso ali da Ledger, eles são parcialmente open source, ou seja, eles não revelam de maneira aberta de como é que é o programa, ou seja, quais são as permissividades, o que você pode estar correndo risco, enfim. Eu ficaria atento a isso também. Bom, família, para fechar, antes de falar dos nossos benefícios e do airdrop que tem rolado às quartas-feiras nas lives do Rodrigo, queria ressaltar também que, se você tem uma Ledger, se você se sente preocupado, né, com essas brechas de segurança, a melhor coisa que você pode fazer, pelo que eu pesquisei, é, ao invés de usar o Ledger Live, conectar a sua Ledger a uma Sparrow Wallet, tá? Que é uma carteira free, digamos assim, nativa de Bitcoin e que, na minha opinião, vai te trazer mais segurança, pelo que eu pesquisei ali, buscando também a opinião de especialistas, de pessoas que entendem mais tecnicamente esse assunto, e pelo que eu vi, de maneira geral, essa é a possibilidade que você tem para ter ali um pouco mais de segurança na sua Ledger. Mas, enfim, são notícias que saíram, essa é só a minha opinião, talvez eu esteja errado, mas eu, particularmente, não prefiro correr o risco de estar certo. E como prometido, às quartas-feiras, família, na live do Rodrigo, tá rolando um airdrop somente para quem tem conta criada na Bybit com o nosso link.
Então tá esperando o quê, meu amigo? Já cria sua conta na Bybit com o link da Liga Cripto, que é aqui a nossa parceira para trade, a nossa plataforma que a gente utiliza não só para trade spot, mas também alavancagem, caso você tenha conhecimento para isso. Muito cuidado. Temos o clube de membros reformulado, o plano B. Eu vou ficando por aqui. Confere nosso Linktree. Grande beijo, família. Fui!